Oi, tudo bem, gente? Bem, eu sou o terapeuta Sérgio Cavalcante, criei um grupo social, voluntário, para estar atendendo pessoas que têm necessidade para tratar, né, dentro da dependência química, que é a minha especialidade por acaso, mas eu tenho outras que posso ajudar também, como por exemplo traumas infantis, pessoas que têm dificuldade com transtorno de ansiedade generalizada, síndrome do pânico e tantas outras enfermidades, tá? Eu estou gravando aqui a tela para vocês terem uma ideia do que rola no grupo. Bem, em primeiro lugar, no grupo, a não ser que você decida quebrar o anonimato, que isso é um direito seu, segundo a 12ª tradição de Narcóticos Anônimos, o grupo, ele trata a você de amigo e amiga. E ao contrário de um grupo de NA, onde você se refere a eu, aqui por ser um tratamento e não apenas uma partilha de grupo, né, é recomendado que ao paciente de partilhe como eu, né, e ao terapeuta como você, porque ele está tratando do seu problema. Agora, quando eu for falar de mim, eu falo de eu, entende? Então vamos lá. Hoje o tema, por exemplo, tá? O tema do dia foi o 5º passo, foi feito um resumão de todos os passos que já foram abordados. E depois nós falamos entre diferença entre TAG e síndrome do pânico. Mas devido a pedidos no privado, nós começamos pelo segundo tema e depois fomos para o 5º passo. Então vamos ver como é que rola? Vamos lá? Então, vamos começar. Onde é que foi? Comecei. A síndrome do pânico. Bom dia, pessoal. Bom dia. Olha, o primeiro tema seria 5º passo, mas eu vou estar abordando o que mais se pergunta para mim no privado, tá? Principalmente de pessoas que infelizmente não permaneceram no grupo. O grupo, tá? Antes de eu começar a falar sobre o tema, é para que vocês também partilhem. Não adianta você ouvir e vir no meu privado, porque a partilha tem que ser feita no grupo pelo seguinte: o privado é atendimento singular. 2, no grupo, tá? Você joga o remédio para quem está ouvindo, porque como eu sempre digo e agora repito, o remédio sai pela boca e entra pelo ouvido, inclusive pelo seu, né? Porque o ouvido mais próximo da sua boca é o seu. Então procure partilhar, ainda que em texto. Você não quer que ouçam sua voz? Então, tem problema. Partilhe em texto, mas procura partilhar, tá? Para que você, até mesmo para que seja feita uma observação de cada um, né? E eu continue fazendo o que estou fazendo, que é uma anamnese de cada pessoa, e dentro daquilo que ela vai partilhando, eu posso ter uma ideia e poder melhor orientar, para melhorar a qualidade de vida, para de repente estar tratando você de uma maneira mais adequada, tá? E principalmente eficaz, tá bom? Então vamos lá. Bem, TAG. O que é TAG? É o transtorno de ansiedade generalizado. Generalizado porque a pessoa ela não tem só ansiedade, tá? Ela tem uma ansiedade patológica, ela tem uma ansiedade onde tem, às vezes, micro surtos de síndrome do pânico, tá? Mas não quer dizer que ela tenha a síndrome do pânico propriamente dita. A síndrome do pânico, ela tem a duração maior, tá? E ela é mais intensa por isso. O transtorno de ansiedade, ele dura muito pouco tempo, tá? As pessoas dizem que de 10 a 15 minutos. Porém, por que a mente da gente fica com aquele negócio de que dura o dia inteiro? Né? Eu, por exemplo, eu ficava o dia inteiro com aquilo. Porque, aquilo que eu já expliquei, a tua mente entra em looping. Tua mente entra em looping sempre que não consegue resolver um problema. Então, já dei o exemplo aqui do professor de matemática, eu gosto muito de dar isso. O professor de matemática te passa um exercício e você não consegue resolver. Bem, quando você não consegue resolver, o que tua mente faz? Teu inconsciente, aquele problema de matemática, tem que aprender aquilo, e aí você fica, né, repetindo até aprender aquilo.
Não é melhor você ir até o professor, né, e dizer que você não entendeu? Mas o looping é quando você não toma uma atitude funcional e eficaz, né? Você fica querendo resolver por si mesmo. Então, o transtorno de ansiedade, ele faz isso. Então, você fica lá com aquela dor no peito, né, que dá mesmo, é físico mesmo, só que é e não é. Por que é e não é? Porque você sente todos os sintomas de quem está infartando mesmo, né? De sentir pressão no peito, né? Você sente a dor na nuca, que é como se você estivesse com a pressão altíssima, né? Falta de ar, principalmente falta de ar, e você começa a ficar muito atento aos sintomas físicos. E é isso que faz com que a sensação seja cada vez maior, porque tua mente entra em looping e aí você começa a prestar muita atenção nos teus batimentos, começa a prestar muita atenção na tua respiração, começa a prestar muita atenção na tua falta de ar, né? As tuas extremidades, quer dizer, ponta dos dedos e dos pés começam a esfriar, a ficar gelado. Porém, ela não tem a intensidade da síndrome do pânico, né? Quando você chega lá, no médico, por exemplo, por que ela é real e não é, né? E não tem a mesma intensidade? Porque quando você chegar lá no médico, o médico vai tirar a tua pressão, tá normal. O médico vai fazer um eletrocardiograma, tá normal. Então, o que o médico te faz? Te dá um diazepam, que é o chamado SOS, para que você acalme, durma e com isso melhore. Com o SOS, tá? O diazepam é muito bom. Isso aí quem tem que receitar é o psiquiatra, tá? Eu, por exemplo, o clonazepam, ele me ajuda muito, mas também foi receitado por um psiquiatra. Então, não se automedique, tá? Agora vamos para a síndrome do pânico. A síndrome do pânico, ela não dá só isso. A síndrome do pânico, além dessas sensações, ela te dá também uma reação de ataque ou fuga. Reação de ataque ou fuga significa que eu vou atacar alguém? Pode ser. Mas não propriamente isso. O nome ataque quer dizer isso. Ataque ou fuga quer dizer ou você se esconde, se abriga, né? Ou você sai que nem um louco pelo meio da rua andando. Porque você fica ao mesmo tempo que você não quer que ninguém te veja, né? Porque você está passando mal, acha que vai morrer, acha que alguém vai te pegar, dá aquela síndrome persecutória, coisa que o transtorno de ansiedade não dá. A síndrome do pânico te dá uma síndrome persecutória, que é aquela mania de perseguição, né? E ainda tem o fato de que você daqui a pouco não aguenta mais ficar dentro de casa e acha que dentro de casa é que vai acontecer alguma coisa, aí você sai, né? Eu lembro que tinha dias, madrugadas, melhor dizendo, né, de eu dormir de porta aberta. Aí daqui a pouco fechava a porta, daqui a pouco abria a porta, daqui a pouco abria, fechava a porta, daqui a pouco abria a porta. Mas por que isso? Porque eu achava, né, de que eu tinha que me esconder e ao mesmo tempo eu achava de que tinha que fugir. Bem, infelizmente, eu peço tanto para algumas pessoas não ligarem, mas nada aqui do grupo não, tá? É gente que não sabe mesmo, vê lá a propaganda e liga, né, em vez de passar o zap. Então vamos dar continuidade? Vamos lá. A síndrome do pânico, ela se torna mais intensa porque ela começa a ser também diária. Se você não trata, ela é diária. E aí você imagina que vida, né? Você está lá, passando mal, achando que vai morrer, com mania de perseguição, né? Querendo se esconder, mas ao mesmo tempo querendo ir para a rua, porque você começa a pensar de que alguém chega, né? E você entra em desespero. E aí esses sintomas que o transtorno da ansiedade te dá começam a ficar mais intensos, né? Você começa a sentir uma dor mais forte, você desmaia, né? Você tem hipersudorese, né? Você quer andar para lá, quer andar para cá, você quer ir na casa da tua mãe, quer ir na casa da tua tia. Se você mora num lugar como eu já morei, onde tem parente, você entra e sai toda hora, porque você está em desespero ali. E isso acaba causando os sintomas de forma mais intensa e você pode mesmo vir a ter
né, um ataque do coração ou qualquer coisa dessa linha. Então, por isso a síndrome do pânico, ela se torna mais intensa. E por ela fazer isso todo dia, ela te dá um excesso de liberação de cortisol, que é o hormônio do estresse, em que isso é prejudicial à tua saúde e pode te levar, sim, a um infarto. Então, você que tem síndrome do pânico, você que sofre de transtorno de ansiedade generalizado, olha, partilhem, procure um especialista, especialistas já não tem um aqui, eu estou aqui fazendo esse trabalho social, partilha, diz o que você sente, diz como é que você pode resolver isso, enfim, conta a tua história, porque eu só posso lhe ajudar ouvindo a sua história. O que eu posso dar de dica inicial é, quando vem, tá, a crise é como um elefante nos ombros, então não adianta lutar contra. O que tem que ser feito é controle, em primeiro lugar, da sua respiração, onde eu vou simular aqui, né? Respire pelo nariz profundamente e solte pela boca. Procure se manter na posição mais confortável possível, de preferência ou de lado ou de barriga para cima, e repita esses movimentos, tá, diafragmáticos, aonde você respira e expira, sempre movendo e forçando o seu diafragma. E pare de prestar atenção no seu corpo. Esqueça o seu corpo naquele momento. Né? Se tem uma música que te acalma, coloca ela. Eu gosto de ouvir Ho'oponopono, coloca Ho'oponopono. E continua no teu processo de respiração e meditação. Agora, o ideal é vá a um psiquiatra o quanto antes para que ele possa passar a tua medicação. E você não venha a ter realmente crises mais. Porque eu não tenho há muito tempo, devido ao remédio. Agora, o remédio não pode me faltar. Né? Ele não pode me faltar, porque a síndrome do pânico e o transtorno de ansiedade são coisas que têm tratamento, mas não tem cura. Quem tem pro resto da vida, tá? Agora, você vai ter crise pro resto da vida? Medicamentado não. Mas, infelizmente, a medicação, ela será necessária para esta vida. É lógico que, com o tempo, né, é trocado para medicações mais fracas, que simulam o efeito do GABA, né, que é o efeito que te acalma, né? O GABA nada mais é do que um produto natural que leva a te acalmar. Então, os benzodiazepínicos, eles fazem esse papel, né? E aí, com o tempo, vai sendo diminuindo, vai sendo feito um desmame, e você vai tomando mais produtos naturais que vão te ajudando. Você aprende técnicas, aí já é com terapeuta, né? Como essa técnica que eu ensinei agora. Então, quem tem, primeiro partilha aqui para me poder melhor orientar. Segundo, use essa técnica aí e siga o conselho de um psiquiatra. Bom dia, até o próximo tema de tarde. Isso aí, pessoal, bacana, né? É lógico que há muito mais coisas que abrangem isso. É um tema controverso em relação aos riscos de infarto do síndrome do pânico, mas já tem casos comprovados, tá? Porque a síndrome do pânico, por ser algo bem intenso e uma vez não controlada através de medicamentos para estabilizar, né? Pelo menos na fase inicial, e depois esses medicamentos vão passando a medicamentos naturais, ou medicamentos mais fracos, até irem a medicamentos naturais, né? Que são os medicamentos preparados farmacologicamente. Agora, vamos para uma abordagem em resumo que eu faço agora sobre o quinto passo, tá bom? Então, agora eu falo para a dependência química. Então, quando você admite os adeus, vamos lá, vamos fazer um comentário breve, tá, do que será o passo 5, tá? Bem, o passo 5 de Narcóticos Anônimos, ele diz o seguinte: admitimos a Deus, a nós mesmos e a outro ser humano a natureza exata das nossas falhas. Bem, então é difícil
raciocinar a importância dele, né? Porque quando a gente admite a Deus e a nós mesmos, nós entramos num processo chamado rendição, né? Não só admissão, como rendição. Porque para você admitir a Deus, a você mesmo e a outro ser humano, você se rendeu à sua doença, né? Quando eu digo você, eu vou ser dependente químico. E você, ao se render, você admite a natureza exata. Admitir a natureza exata é não terceirizar. Olha, eu sou assim porque eu fui criado dessa maneira. Eu sou assim porque meu pai era assim, assado. Minha mãe, não. A natureza exata das nossas falhas é a doença, é a dependência química e não uma deficiência moral, entende? Então, quando você admite, você entra no processo de admissão a Deus, a si mesmo e a outro ser humano, você entra no processo de rendição, né? E aí você se rendeu à doença, agora sim você vai falar que a natureza exata das suas falhas é o seu pai, não é sua mãe, não é porque você passou fome, não é porque é por causa da sua doença. É você cortar, eliminar definitivamente a terceirização de culpa. Ah, porque se minha esposa não tivesse brigado comigo, eu não teria recaído. Porque se eu tivesse sido criado num lugar melhor, eu não teria entrado para essa vida. Se eu, de repente, tivesse sido criado com mais amor, não. É lógico que a disfuncionalidade familiar, ela leva à disfuncionalidade emocional. E que uma vez predisposta à dependência química, essa pessoa tem tendência a ficar disfuncional mais rápido, a desenvolver uma compulsão por qualquer coisa de maneira mais rápida, né? Mas não podemos terceirizar, não podemos pegar a culpa e jogar em outro, porque a natureza exata é a nossa doença que se chama droga, não, que se chama adicção, tá bom? Então, mais tarde vai ser falado sobre isso, tá legal? Aguardo todos vocês dentro do horário marcado. Agora, só para finalizar, né? Nós temos um vídeo de 21 minutos, é lógico que eu não vou deixar passando ele todo, mas só para vocês ouvirem trechos da finalização do quinto passo. Para você ver a importância do que é você, não só o quinto passo, como você a viver os passos. Porque não adianta você também saber os passos e não praticá-los, não é verdade? É que nem você ter uma porção de remédios que você sabe que tem que tomar, mas deixar em cima da geladeira, ou ter uma porção de comida que você sabe que tem que comer, mas você, por falta de apetite ou falta de vontade de comer devido a uma depressão ou qualquer outra enfermidade que lhe impeça, você não fazer uma força. É óbvio que há enfermidades, nós vamos dizer aqui, e que não nos impeçam totalmente de comer, como câncer de garganta, já evoluído, é óbvio, né? E outras. Nós estamos falando aqui de enfermidades da nossa psique. Então vamos falar aqui rapidinho, brevemente, sobre a finalização do quinto passo. Gente, quinto passo, tá? Quinto passo fala sobre admissão e rendição. Sérgio, mas não é o primeiro passo que fala sobre admissão? Sim, sendo que, vamos lá, eu admito que pedra é pedra. Isso quebra a pedra? Isso muda o fato dela ser pedra? Eu admito que uma camisa é uma camisa. Apenas admitir, mas isso não vai transformá-la numa camisa social, em algo mais belo. Então admitir, ele é o primeiro passo, porque você admite a sua potência perante a droga ou a adicção, né? E que a sua vida se tornou incontrolável. Então, esse é o primeiro passo para você começar a caminhar. Já no passo 2, né, você descobre que ficou vazio lá do passo 1, né? Que, pô, eu agora admiti. Tá, sou impotente, perdi para droga, perdi para dependência. E agora, que buraco ficou? Bem, aí você no passo 2 você vem acreditar num poder maior. E que esse poder maior pode te devolver a sanidade.
Mas e daí? Eu sou ateu. Ué, você é ateu e você não crê em algo? Né? Porque até quem é ateu, isso é comprovado, né? Você crê em algo. Você crê na sua família, no amor que vocês têm por eles. Então isso é o poder superior de vocês, né? Alguns creem em talismãs, outros creem numa lembrança que guardou do pai, que dá sorte toda vez que ele ora diante daquela lembrança, né? Ou reza, ou faz pedidos, ou pede desculpas. O poder superior pode ser um padrinho do grupo de NA. O poder superior pode ser o seu terapeuta, né? Agora, quando você vem acreditar que algo maior que você tem que ser capaz e amoroso, né? E que pode te ajudar a devolver a sanidade, você tapa esse buraco que o passo 2 já deixou. Então, como eu disse que ia fazer o resumão, vamos lá. Passo 3. No passo 3, você decide entregar. Então, o passo 3 é entrega, né? É renúncia. Porque a sua vontade agora e a sua vida estão aos cuidados de Deus, da maneira como você compreende. Então, olha o que eu acabei de falar. Não precisa ser Deus, porque a palavra Deus vem de tel, que quer dizer autoridade. Então, quer dizer alguma autoridade, algum poder que seja superior e tenha autoridade sobre a sua sanidade. Então, ele diz assim, olha, decidimos entregar a nossa vontade, nossas vidas, aos cuidados de Deus, da maneira em como nós o compreendíamos. Esse é o passo 3, tá? O passo 4, vocês sabem que é o inventário diário e moral. Diário porque é todo dia, óbvio, e moral porque você tem que fazer um inventário de si mesmo. Você vai falar de um propósito mais profundo e de maneira destemida. Esse inventário moral, ele arruma a confusão e a contradição da tua vida. Você começa a descobrir quem realmente você é. Né? Porque a gente está começando uma nova maneira de viver. E precisamos, então, se livrar de uma carga, né? E das armadilhas que nos controlavam e impediam de crescer. Agora, qual é a carga? A carga é a culpa, né? A carga é o ressentimento, a carga é o medo ou a falta de fé em relação ao hoje, né? E também em relação ao futuro. Isso leva a uma coisa que é uma das principais causas, se não a principal causa de recaída do dependente químico, né? Que é o triângulo da autoobsessão. É o ressentimento do passado, o medo do presente, Vamos lá, pessoal. Desculpa dar uma pausa aqui, mas como eu disse, vou dar uma resumida, então vou dar uma acelerada, tá? Até chegar lá no quinto passo, realmente. Ou vou pelo menos me aproximar. equilibrado, não é? Então, no quinto passo, você vai ter que criar habilidade e admitir para se render a Deus, a si e a outro ser humano. Mas não espere que por isso outro ser humano tem que virar para você e falar: parabéns, poxa, agora sim eu acredito em você. Agora sim. Não, 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 não. Muito pelo contrário. Agora que você vai ter que tirar foto até do rolo de papel higiênico que comprou, porque senão ela vai achar que te emprestou o dinheiro e tu foi se drogar. Mas quem está falando é um cara que faz isso? Sim, até hoje. Eu há 4, 5 meses mais ou menos, eu já faço isso. Tiro foto de tudo, filmo, tá aqui, ó. Celular quebrou, tá aqui. Não vendi celular. O armário caiu, e caiu mesmo. Tá aqui, ó, não vendi o armário que despencou, porque uma das pernas do armário estava ruim, eu fui colocar um pedaço de ferro, ele não aguentou o peso e desabou tudo, comigo e com tudo junto. Então, não espere, tá? Que o quinto passo, ele vai mudar as pessoas, ele muda você, tá? Então, vamos lá. Mas eu gosto de racionalizar, sabe? Eu gosto de achar de que não precisa eu admitir nada para Deus, não. Deus já sabe de tudo. Gente, você é racionalizar, Deus sabe de tudo, mas você tem que falar com Ele. Se não fosse assim, não era necessária a oração. Porque a oração não é que Ele não saiba o que você vai dizer, Ele sabe antes de você dizer. Afinal de contas, Ele é superior. Mas é necessário que você diga porque o ouvido mais próximo da sua boca é o seu, então você está se ajudando também, você está fixando na sua cabeça aquilo que você quer do seu poder superior, tá? Olha, durante anos a gente evita ser
ver como a gente era, né? A gente não gosta de se enxergar. Nós temos vergonha de nós mesmos. Nós nos sentimos isolados do resto do mundo. Então agora que nós capturamos a parte vergonhosa do passado, então agora a gente pode varrer da nossa vida. Porque se a gente encara e admite, né, de que seria trágico escrever tudo e jogar numa gaveta, esses defeitos que vão crescer no escuro e morrem à luz da exposição. Então o que você tem que fazer? Escrever e guardar? Não, escrever e ler. Chama lá aquele teu parente lá, Sérgio, não é para ler só para quem é de confiança? Não, agora não. Agora você vai ler a outrem, vai ler a terceiros, que independente do resultado, eles vão saber que a natureza da tua falha é uma doença. Não é ele que foi o culpado, não é o seu pai, não é a sua mãe, não é a sua criação, não é a fome, não é a briga com a mulher. Porque eu vou te dizer um negócio, eu estou passando aqui um perrengue e estou abrindo minha vida particular para vocês. Mas não recaio, não adianta. Nada vai fazer com que a droga venha me derrubar. Agora, isso é prepotência? Sim. Então, esse nada, desde que eu tenha medo. Eu só tenho medo da doença se eu me rendo. Aí sim. Agora, nada porque eu sou poderoso. Eu sou o cara que já bati o pé, eu fiz isso muitas vezes e recaí, e quantos de vocês não fizeram e recaíram? Então, é você bater no pé, fazer um movimento contrário, né? Admitir a natureza das suas falhas, e quando você admite que é a doença, você passa a se render a ela. Se render a ela, não é falar, quer saber, me usa. Não, se render a ela, você se admitir que ela é uma doença, de que ela torna a sua vida incontrolável, de que um é pouco e mil não é suficiente, porque abre uma compulsão dentro de você. Então, é muito necessário admitir a natureza das suas falhas. Antes de a gente conhecer o programa, nós sentimos que ninguém pode compreender as coisas que tínhamos feito. E, de fato, é complicado, não é? Nós tememos que, se alguém, de repente, ouvisse o que a gente vai revelar, né? O que nós poderíamos ter feito ou fizemos. Não. Vamos lá, pessoal, foi um resumo, tá? Você que quer saber do resto, se é que de repente sofre com depressão, não só com dependência química, ou com algum trauma infantil, ou com algum nó, que você vai ver que há uma diferença entre nó e trauma. Você que de repente está aí com transtorno de ansiedade generalizado e está sentindo que já está partindo para a síndrome do pânico, ou você que já tem a síndrome do pânico, vem para o grupo, vai ser deixado o link do convite. O grupo é gratuito, é um trabalho voluntário, social, para ajudar vocês, tá bom? Conto com vocês e muito obrigado por terem ouvido o vídeo.